Boa noite, pessoal. Pessoal, tenho dois recadinhos primeiro. Primeiro da feijoada, quero agradecer a vocês que adquiriram as adesões e também quero falar o seguinte, para quem adquiriu e tem as adesões, é só passar na cozinha, na saída, hora de ir embora, pode retirar hoje, tá? E agora, quem não adquiriu e quer, ainda tem algumas sobrando, tá bom? E eu gostaria agora também de pedir a atenção de vocês, porque nós temos um amigo da cidade de Matão, o Orson, e ele me mandou um vídeo para nós a respeito de um seminário que vai acontecer em Mineiros do Tietê. Então você que prestasse atenção que o Maicon vai passar para nós agora. Olá, é com muito carinho que eu quero convidar vocês para não perder um evento que vai acontecer em Mineiros do Tietê, no sábado, 25 de junho, às 14h30, 2h30 da tarde, com o notário Arthur Valadares. Não perca esse evento de jeito nenhum. Arthur é um fenômeno de pesquisa no Evangelho. Você vai ficar emocionado de ver a capacidade do jovem. Tem apenas 26 anos e está nos surpreendendo com a sua capacidade de pesquisa. Forme uma turminha, não deixe de ir. O Centro Espírita lá em Minas fica na Rua Municipal 310, na Rua do Grêmio Recreativo do José. Dia 25 de junho, sábado, 2h30 da tarde, no seminário, até às 18 horas. Não perca, você vai me agradecer depois, porque se trata de um evento de grande conteúdo. Meu abraço a vocês, muito obrigado. Pessoal, para quem tiver condições, então, de ir até Mineiros para conhecer o Arthur, não vai perder o dia não, tá bom? Então vamos fazer a prece inicial agora. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos espertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. E agora, pessoal, a nossa casa hoje, mais uma vez, com muita alegria, recebe o nosso palestrante da cidade de Botucatu, Edson Siqueira. Boa noite a todos, a todas. Então, conforme os senhores e senhoras podem ver, nosso tema hoje é aceitação e vamos nos basear num texto de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. A reflexão
da noite, eu começaria fazendo uma pergunta para que cada um de nós responda para si mesmo: quem somos nós? A resposta deve ser rápida, objetiva. Nós somos espíritos. O que estamos fazendo aqui? Na carne, na terra, na crosta da terra. Trabalhando a nossa evolução. Ponto final. Evoluindo. Para onde iremos? Voltaremos à pátria espiritual em breve. Porque o tempo de permanência na carne é extremamente curto diante da eternidade do espírito. Isso pressupõe que cada processo reencarnatório é uma dádiva de Deus e que nós deveríamos aproveitar melhor. Nós aproveitamos de uma forma muito irresponsável esses períodos reencarnatórios. Mas isso é normal. Normal no estágio de evolução em que nos encontramos. Porque o esquecimento do passado espiritual, que é uma necessidade evolutiva, faz com que nos iludamos com o entorno, com a matéria. Então nós vivemos, ou achamos que vivemos no mundo real, que em verdade não é o mundo real. O mundo material, ele não é o mundo real, mas para nós é o mundo real. O mundo real é o mundo que transcende a matéria, é o mundo dos espíritos. E esse mundo, nós temos algumas leves impressões. Em verdade, nós fantasiamos o além da matéria. Nós não temos ainda as verdades em nossas mentes. Porque o próprio processo educacional dogmático nos levou a isso. Não que o processo educacional dogmático seja ruim, não, absolutamente ele é necessário. Mas nós já passamos dessa fase. Nós estamos numa outra fase. E na fase em que estamos, sobretudo nós espíritas, porque nós espíritas temos acesso às informações reais. Espiritismo, doutrina sustentada pelos pilares religioso, científico e filosófico. Essa integração da ciência com a filosofia e com a religião é essencial para que nós entendamos a verdade. O planeta Terra, sob o ponto de vista tecnológico, evoluiu muito nas últimas décadas. E a tendência é que essa evolução tecnológica se acelere cada vez mais. Infelizmente, por outro lado, não se verifica o mesmo no que diga a respeito à evolução espiritual. Mas, em função disso, a civilização terráquea padece de um vazio existencial crescente, que é traduzido, tem como indicador o crescimento das enfermidades emocionais. Hoje nós temos no planeta Terra mais de 400 milhões de deprimidos, verdadeiramente deprimidos. Porque normalmente a gente fala assim, hoje eu estou tão deprimido, e não estamos deprimidos. Depressão é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. A depressão verdadeiramente tem que ser diagnosticada pela psiquiatria. Mas são mais de 400 milhões de deprimidos, sem contar as demais enfermidades emocionais, sem contar as enfermidades crônicas não transmissíveis, crescente também, tudo decorrente de certamente, principalmente, do vazio existencial. Então, mesmo que vivamos iludidos pela matéria que nos cerca, subconscientemente, algo nos diz, eu não estou feliz assim, eu preciso saber quem eu sou, verdadeiramente quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui.
Qual a razão da nossa existência? Então, esse é o ponto central. Que eu repito, nós espíritas, no futuro, não poderemos dizer, eu não sabia. A gente tem plenas condições de saber, né? A literatura espírita é vastíssima. Ela abrange todos os quadrantes do conhecimento, o quadrante o científico, o filosófico, como eu já disse, o religioso, evangélico, moral, ético. Tudo está sintetizado nessa maravilhosa doutrina. Então, diante disso, é fundamental que no nosso estudo espírita, do Espiritismo, nós sejamos ou tentemos ser um tanto quanto práticos, que possamos trazer para a prática do dia a dia, da nossa vida, os conhecimentos que temos, que absorvemos no estudo da doutrina espírita. É lá fora que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende aqui dentro, ou nas nossa leitura, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convívio cotidiano. É muito importante que façamos isso. Em cada instante da nossa vida, nós somos submetidos a desafios que às vezes nem percebemos, que são oportunidades maravilhosas de aprendermos algo, de exercitarmos tudo aquilo que precisamos para realmente sentirmos que estamos de uma forma ou de outra progredindo, evoluindo, subindo os degraus da escala da evolução. Exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, perdão e assim por diante, da humildade, da caridade essencial em todos os sentidos. Um outro ponto importante que eu coloco dentro dessa reflexão. Nós precisamos também assumir a responsabilidade total de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. De todas as dificuldades que enfrentamos, de todas as dores que enfrentamos. Porque todas essas dificuldades não representam de forma alguma castigo divino. Deus não castiga. Deus é algo muito mais elevado do que nós imaginamos, ainda nesse estágio infantil que nos encontramos espiritualmente falando. Então nós temos que ter essa consciência também. Eu sou um espírito infantil. Nós somos espíritos infantis. Porque nós estamos onde? No planeta de provas e expiações. Então, no planeta de provas e expiações não pode ter espírito muitíssimo evoluído. Não tem como. Né? Isso faz parte da natureza. Então, essa consciência é importante. Então, assumamos a responsabilidade. Um outro ponto que eu não vou tocar hoje, eu posso até numa outra palestra falar sobre isso. Quando a gente estuda a origem das enfermidades, segundo Bezerra de Menezes, 90% das enfermidades têm origem espiritual. Quando nós ficamos doentes, enfermos, nós estamos, digamos assim, drenando energias negativas. Nós estamos vendo a consequência de todos os nossos equívocos, de toda a energia negativa que nós produzimos através de um processo mental errado. Porque a nossa mente ela é muito rápida, ela funciona 24 horas por dia. Então, nesse processo, nós produzimos muito lixo mental. Muito lixo mental. E esse lixo mental nada mais é do que energia negativa, que fica impregnada no perispírito. O perispírito armazena essa energia negativa que de uma forma ou de outra tem que ser drenada. E ela é cumulativa. Ao longo das encarnações essa energia vai sendo acumulada. Então nós não podemos saber quando que, por exemplo, uma enfermidade que eu tenha hoje, ela foi originada quando? Que energia negativa que provocou-a? Não dá para saber, não importa. O que importa é que nós precisamos, através da aceitação, facilitar a drenagem das energias negativas. Então essa palavra aceitação, ela é fundamental se nós quisermos aproveitar melhor a nossa existência. Porque é assim, quando a gente adoece, vamos pensar uma doença grave,
A gente adoece. Se nós aceitamos, não nos revoltamos, enfrentamos com a cabeça erguida, é como abrir o registro e deixar vazar a energia negativa. Vai embora. Quando eu não aceito, significa o quê? Eu não abro, eu não consigo abrir o registro e, consequentemente, não sai, mas entra mais energia negativa, decorrente do processo de revolta, de não aceitação. Então é fundamental que nós entendamos isso. É fundamental. Não só entender na teoria é fácil, mas tentar no dia a dia colocar em prática isso. Então vamos acompanhar a reflexão de Emmanuel. Ele começa o texto assim: aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. Observem, mais de 50%, mais da metade dos ingredientes de solução. E ali está sublinhado e entre aspas a palavra construtiva. Por quê? Dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem e criar condições para que ele se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilham a vida. Então uma coisa é a gente enfrentar, bom, agora surgiu esse problema, eu vou trabalhar para resolver esse problema, opa, surgiu outro problema, positivamente, vamos enfrentar, com fé, verdadeiramente. É diferente daquela aceitação assim, nossa, você diria, ué, se você não está bem, você deve estar com algum problema, por que você não procura um médico? Ah, não, você sabe que a minha vida é assim, é uma vida repleta de sofrimentos. Eu acho que eu nasci para sofrer. Então a gente tem que aceitar, porque é o meu destino. Nós estamos aqui na Terra para sofrer. Aí você me pergunta, onde você leu isso? Onde está escrito isso? Nós não estamos aqui para sofrer, mesmo porque sofrimento é relativo. Algo que para mim, uma coisa desse tamanho, representa um sofrimento atroz, para você tira de letra. Né? Com um sorriso na face, você enfrenta. Então, se eu perguntar, você pergunta para mim, você sofre? Nossa, eu já falei para vocês, eu vim aqui para sofrer. Eu reencarnei para sofrer. E se eu perguntar para você, você sofre? Você ri? Eu nem sei o que é sofrimento, não. Pergunta para Jesus se ele sofreu. Se pudesse perguntar para Jesus. Então é isso, por isso que eu disse, é relativo. E a gente não deve criticar também, né? Ah, tá vendo? Ela está reclamando por uma coisinha desse tamanho. Não critiquemos. Para ela é um sofrimento. Então vamos ajudar, vamos apoiar, vamos orientar. É nesse sentido. Então é isso. É aceitar com a cabeça erguida. Enfrentar. Porque Deus, Jesus, os nossos superiores espirituais de maneira geral, eles nos querem ver bem, equilibrados, felizes. Então tiremos da cabeça essa ideia errada que nós estamos aqui para sofrer. Vamos trabalhar isso, entender o que é a dor. É essencial entender o que é a dor. Reflitas nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possas afastar ou remediar. Então não adianta a gente recusar as dores de maneira geral, independentemente de que tipo de dor. Não estou falando só dor física, qualquer tipo de dor. Física, emocional, material, não importa. Qualquer tipo de dificuldade que enfrentemos. Então ela é firmeza de posição, é fé. Porque essa palavra fé também a gente fala que tem, né? A gente aprende desde criança a falar fé. Você tem fé? Nossa, tem. Quando está tudo bem. O primeiro entrave, cadê a fé? Então quando eu reclamo de algo, é sinal que eu não tenho fé. É um indicador. Então pergunta, reclamou? Cadê sua fé? Você não disse que tem a fé? Né? Então, é crer que aquilo que nós enfrentamos é necessário e que sempre eu uso
esse termo, instrumento pedagógico. Vou repetir, não existe castigo. Existem instrumentos pedagógicos para que aprendamos. Agora, quem criou a necessidade de aprender aquilo que precisamos, quem foi? Fomos nós mesmos. Então veja, os problemas, as enfermidades não foram criadas lá no plano espiritual. Vamos colocar no projeto reencarnatório que você vai passar por isso. Não, já está. A informação já está no perispírito. Que no processo reencarnatório, ele vai passar, ajustar os genes do pai e da mãe, quando se unem, os genes que estão no perispírito do reencarnante, ajusta o genoma. E a gente vai ter no corpo aquilo que nós mesmos criamos para nós ao longo das encarnações passadas. Portanto, é conosco. Não adianta. A gente tem sim que orar, e orar é tentar permanecer em padrões energéticos elevados. Isso é orar. O ideal é a gente orar 24 horas por dia. E a gente pode orar 24 horas por dia sem emitir uma palavra pela boca. É manter o padrão vibratório elevado. Quando nós estamos serenos, calmos, pacienciosos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, respeitosos, quando nós tentamos jogar as mágoas do coração no lixo, quando nós perdoamos alguém, então nós estamos em oração. A gente está vibrando aqui, ó. E quando nós estamos vibrando aqui, nós estamos ligados com o plano espiritual superior. E nessa situação, os nossos amigos espirituais potencializam esses bons pensamentos. Todos os pensamentos de amor são potencializados pelos bons espíritos. É assim que funciona. Agora, quando o Sr. Edson se irrita com alguma coisa, pronto, despencou lá no chão o padrão vibratório. E aí, os meus pensamentos de desamor, porque eu me irritei com o que quer que seja, eles serão também potencializados. Não nos preocupemos. Por quem? Pelos espíritos de baixo grau de evolução espiritual. A escolha é nossa em tudo. Aí a gente fala, nossa, não é que esse tal de livre-arbítrio deve ser verdade mesmo? Deve ser. Todas as leis universais, elas são reais. Elas não têm exceção. Não existe exceção. Não existe exceção. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Então, quando eu assumo e aceito, tudo fica mais fácil. Não adianta querer desviar do caminho. A gente vai ter que aprender em algum momento. Antes de recolher-nos ao berço terrestre, na vida maior, escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiências das quais temos necessidade para nos melhorarmos ou nos promovermos a planos mais elevados. Quer dizer, a gente precisa passar por aquilo, mas a gente tem o livre-arbítrio. Isso é ponto passivo. É livre-arbítrio ou determinismo? Não dá para juntar os dois. É livre-arbítrio. Então, uma coisa é a diretora de uma escola, quando recebe os alunos, apresenta para os alunos o plano pedagógico da escola. Olha, vai ser assim, você vai ter aula de tal hora a tal hora, tem que estudar, tem prova, tem isso, tem aquilo, tem a nota de aprovação, etc. e tal. Agora, se o aluno vai passar de ano ou não vai, é com ele, é o livre-arbítrio dele, porque a professora não vai sentar e fazer a prova por ele. Entenderam? É a mesmíssima coisa. Então nós temos as oportunidades. Agora, se nós vamos aproveitar ou não, nós não somos robôs. Nós não somos robôs. O livre-arbítrio funciona 100% plenamente. Isso é indiscutível. A escolha é nossa, sempre. Sempre a escolha é nossa. Diante disso, busca os recursos precisos à harmonização de tudo, o que te interessa a paz e ao bom ânimo, para o desempenho das tarefas que a vida te atribui. Mas não te proponhas a destruir os meios de que careces para que sintas mais eficiente na construção geral. Aquilo que eu digo, não adianta, a gente vai enganar quem? A nós mesmos. Então, a melhor estratégia, vou repetir e salientar, é aceitar.
Hoje nós precisamos sonhar com essa palavra. Aceitação. Aceitar. Eu preciso aprender a aceitar as dificuldades, que tudo tornar-se-á mais fácil em minha vida, se eu assim fizer. Preste atenção nisso aqui. Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna indispensável. Mas, se a modéstia é irreversível, admite-a com paciência nos domínios do próprio corpo, consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz. Alguém desavisado lê isso aí e vai falar, como assim? Quer dizer, se eu fico com uma doença grave, isso vai ser importante para a minha paz? Por quê? Vamos para o lado científico do espiritismo agora. Já falei, só para recordar. Porque a gente drena a energia negativa. É assim, eu quero drenar a energia negativa. Como que eu faço? Aceite a dor é um caminho. E o outro caminho, claro, são complementares, não é escolher esse ou aquele. Caridade. Amor. Amor. Essa é a palavra-chave, a chave do tesouro. A chave do tesouro espiritual. Caridade. Essa é outra forma de drenar a energia negativa. Se a gente aceita as dores e pratica concomitantemente caridade, a gente vai drenar mais rapidamente a energia negativa que nós temos armazenada no perispírito. Não significa que se eu fizer caridade, eu vou fazer caridade o dia inteiro, 7 dias por semana, para ver se eu não fico doente. Não, nada a ver. A gente vai drenando energia, mas eu não sei, repito, o estoque que eu tenho de energia negativa. É isso. Tenta recuperar determinados bens que perdeste em virtude da invigilância de amigos nos quais confiaste. No entanto, se teus devedores estão insolvíveis, esquece os prejuízos sofridos e segue adiante. Analisemos quantos conflitos são criados dentro da própria família por questões materiais, como essa aí. Que é um exemplo que acho que todo mundo deve conhecer algum caso. Uma família abastada, com muitos bens materiais. O pai desencarna, a mãe desencarna, e fica uma herança magnífica para os irmãos. E a partir daí os irmãos começam a guerrear entre si. Eu conheço casos de amigos próximos que estão vivendo esse momento, isso agora, nesse momento, nesse instante. E aí, numa existência em que aqueles que estão mais próximos, estão próximos por necessidade evolutiva, o que vai aproveitar da encarnação? Se ao invés de se aproximar mais, pois tem a oportunidade, como irmãos, de estarem juntos, aprendendo a amar fraternalmente, não. Brigam, não conversam mais, tornam-se inimigos ao longo de toda a encarnação, por causa da matéria ilusória. Ilusão. É aquilo que eu disse no início. Nós vivemos num mundo que achamos que é o mundo real, mas esse mundo é ilusório. Ele não é real. Aí lá, após o desencarne, quando nos dermos conta do que fizemos, aí a pior dor que um ser humano pode sofrer vai assolar. É a dor da consciência. Não existe dor mais profunda. Alguns dizem a dor do parto é uma dor muito forte. A cólica renal é uma dor terrível. A gente sabe que é. Mas não é mais terrível, mais forte do que a dor da consciência. Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia. Mas, se a tua ação não surte efeito, aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e amor. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Os ambientes em que vivemos, a convivência humana que temos, é ferramenta para aprendermos. Então,
Não é à toa que toda família tem indivíduos diferentes. A diversidade está presente em todos os ambientes em que vivemos. No ambiente de trabalho, imagine se todos os colegas de trabalho pensassem como nós, fizessem tudo que a gente gosta, que não houvesse divergência nenhuma. Não existe isso. Porque cada um de nós é um espírito com característica própria. Não existe nenhum espírito igual no universo. É como impressão digital. Então essa diversidade é maravilhosa, apesar de ser difícil. Mas nós convivemos em sociedade, né? Olha aqui quantos de nós estamos aqui reunidos juntinhos. Daqui a pouco voltamos aos nossos lares e estaremos lá reunidos com outro grupo. Amanhã vamos trabalhar e estaremos reunidos com outro grupo. E assim sucessivamente. Em cada reunião dessa, a gente tem uma oportunidade de aprender. Tolerando, compreendendo o próximo. A compreensão é fundamental. Entendendo isso. Traz tudo isso para eu aprender. Realmente é difícil, mas para a gente aprender. Então essa convivência próxima é essencial na evolução, para a evolução espiritual. Na sequência, educa o parente difícil como puderes. Entretanto, se esse mesmo familiar prossegue difícil, abraça-o, tal qual é, para que aprenda tolerância e humildade. O que Jesus quis dizer quando pronunciou: amai os vossos inimigos? Será que nós entendemos o que ele quis dizer? Certamente não. Porque a gente não consegue amar direito nem os amigos, como é que nós vamos amar os inimigos? Quando eu falo amar direito, é como Jesus nos ensinou. O amor que ele nos ensinou está anos-luz do amor que nós achamos que doamos para o próximo. Então é importante refletirmos sobre isso. Rebeldia complica os melhores planos da vida. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Então, quando nós estivermos diante dessas situações, revolta, rebeldia, intolerância, impaciência, mágoa, raiva, é mau sinal, péssimo sinal. Eu estou jogando energia negativa para dentro. Jogando energia negativa para dentro. Tudo que eu faço para o próximo reflete em mim, literalmente. Então vamos pensar. Eu fui um carrasco em outra encarnação. Eu matei sei lá quantas pessoas. Lá, vamos imaginar que eu tivesse feito isso lá na Segunda Guerra Mundial, fui um nazista, e nos campos de concentração eu aniquilei um mundo de gente. Quando eu matei essas pessoas, o corpo físico dessas pessoas, o corpo físico morreu, mas o perispírito não foi afetado. O meu sim. Vocês entenderam como as coisas funcionam? É assim. É como disse Shakespeare: guardar mágoa é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Então, quando eu faço algo para o outro, eu não atinjo o outro, eu atinjo a mim. É por isso que fica a lesão no perispírito. Aí eu vou nascer com um problema cerebral qualquer. Foi lá no plano espiritual foi determinado, ele vai nascer com um problema cerebral para aprender. Não é assim. Eu causei o problema em mim. Eu danifiquei, eu lesionei o cérebro perispiritual, praticando mal para o outro. Então essa metáfora de Shakespeare é corretíssima. Corretíssima. Se a gente gravar essa frase, vai ser um balizador para nós. Guardar mágoa, sentir raiva, ódio, rancor, é como tomar um copo de veneno. Eu tomo um copo de veneno e espero que você morra. Não vai acontecer isso. Né? Então, quando eu faço mal para você,
Não é você que está sendo prejudicado. Portanto, quando a gente recebe o mal, a gente tem que orar por quem faz o mal. Aí eu falo para você, eu te odeio. E você fala assim, mas eu amo você. Já imaginaram se a gente conseguisse falar isso? Desmonta o outro. Como assim ama? Me ama? Sim, você é meu irmão. Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. E cada um de nós, isso é real também, é científico. Nós somos uma centelha divina, nós somos energia. O Espírito é energia. E essa energia provém da energia suprema, que é Deus. Então nós somos todos irmãos. Então você me odeia, mas eu amo você. Mas eu estou te odiando, não tem problema, pode me odiar. Eu vou continuar te amando. Acabou a briga. Pensemos nisso. Acolhe as suas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as, pouco a pouco, sob o esforço de tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe. Não fujas à luta que a vida te propõe. Na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas suas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. E agora, já partindo para o final, eu coloco aí alguns pensamentos sobre aceitação. E preste atenção, da mesma forma que eu sugeri que gravássemos a frase de Shakespeare, tomar um copo de veneno, guardar mágoa, melhor dizendo, rancorose, é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Observem essa primeira frase. O que é felicidade? A felicidade é a aceitação corajosa da vida. É uma das frases mais, digamos, verdadeiras no sentido de levarmos para o nosso dia a dia. Para a gente mudar o conceito de felicidade. O conceito de felicidade que a humanidade tem é uma felicidade muito distante, quase utópica. E não é assim. Espiritualmente não é assim. Porque quando a gente aceita a vida como ela é, tendo a consciência, conforme eu já expliquei, que nós criamos as situações que enfrentamos, então eu vivo em paz aqui dentro. Enfrento de cabeça erguida e vivo em paz aqui. Se eu vivo em paz, eu sou feliz. Mesmo porque não existe correlação entre felicidade e bens materiais. Isso é outra ilusão. Isso é outra ilusão. Então o indivíduo pode ser bilionário e ser feliz. Bilionário e ser infeliz. Paupérrimo, feliz. Paupérrimo, infeliz. Não tem relação nenhuma com matéria. É aqui dentro. É aqui dentro. É no coração. Não existe nenhuma fórmula para o sucesso, exceto, talvez, pela aceitação incondicional da vida e do que ela traz. Quando a gente aceita tudo que a vida nos traz, a gente termina a encarnação, e se um mentor perguntar para nós, lá no plano espiritual, e aí? Você entende que a sua vida encarnada revestiu-se de sucesso ou não? Ah, sim. Por quê? Porque eu aceitei tudo que me foi posto. Porque eu aprendi que eu criei a situação, eu preciso resolver. Então eu decidi trabalhar para resolver a situação. E não reclamar, não ficar com aquele pessimismo, aquele negativismo, aquele desânimo e assim por diante. A aceitação muitas vezes é como um remédio ruim de tomar. Mas quando tomamos, sabemos que vai sarar o mal em nós. Essa é outra frase ultra verdadeira, ultra real. A aceitação da dor é o primeiro passo para suportá-la. Caso contrário, o pessimismo, a impaciência e a intolerância poderão transformá-la num fardo além de suas forças. Veja bem, é outra verdade. A aceitação é uma bênção que dissipa as inseguranças, extingue os medos e nos abastece de esperanças. Que lindo.
Aceitar que somos eternamente diferentes é o primeiro passo para construir a unidade. A harmonia entre iguais é tarefa fácil. Entre opostos, um desafio. Opiniões diferentes podem criar discórdia ou enriquecer o produto final. Depende da visão e do nível de altruísmo. Sustentar a unidade é apreciar o valor do conjunto e a singular contribuição de cada um, permanecendo leal, não apenas uns com os outros, mas também à meta estabelecida. Reflitamos bastante sobre isso, mas muito. Mas não fiquemos na reflexão apenas, tentemos jogar isso à prática do nosso dia a dia. E juntando isso à nossa fé, nos nossos superiores espirituais, tudo será mais fácil na nossa vida, com certeza. E nós subiremos os degraus da escala da evolução um pouquinho mais rapidamente do que estamos fazendo até agora. Não nos esqueçamos, estamos em transição. O planeta está em transição para a regeneração. Queremos ir para a regeneração ou não? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Que a paz do nosso Mestre seja sempre conosco. Que assim seja.